Fala pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Já vou logo me apresentando aqui. Eu sou Edinho Vieira, sou da Coordenação Nacional do MLB, o movimento de luta nos bairros, vilas e favelas, mas também sou fotógrafo, cineasta, cineclubista e aí um amante do cinema, né? E aí eu tô aqui a convite do pessoal do Cinema de Combate para poder ser colaborador nessa curadoria incrível com filmes de resistência e eu queria indicar um filme que, na minha opinião, contribui muito para o cinema nacional, sobretudo para o cinema de resistência, para um cinema alternativo, que é o filme Vizinhança do Tigre, de 2014, do diretor Afonso Uchoa, aqui de Contagem, Minas Gerais. Aí eu dividi aqui em duas partes, para poder ficar mais fácil para poder falar, e eu queria começar pela questão da técnica, e depois eu vou falar um pouco mais sobre a questão da temática, porque eu acho que é uma temática muito forte e que consegue mover muito bem o filme e que eu acho que é super importante esse debate no momento atual, né? Sempre foi importante, mas no momento atual é ainda mais importante. Começando com essa questão da técnica, eu queria deixar destacado alguns elementos que para mim são incríveis no filme, né? A começar pelas fontes de onde o Afonso bebe. Então tem muita coisa ali do neorrealismo italiano, mas também tem muita coisa do cinema novo brasileiro, do cinema marginal, com várias experimentações de câmera, de narrativas, tudo isso que deixa o filme mais forte, né? E apesar de carregar tantas referências, carrega também características tão próprias, tão autorais aí do diretor. Então eu acho que isso é primordial, faz ele ser um filme tão bom. Não é à toa que é um filme tão premiado, participou de vários festivais, é um filme tão contemplado aí no cinema brasileiro. Uma outra questão na técnica que eu acho que é muito importante é a intimidade que o filme, a câmera, tem com seus personagens, né? Então a câmera é um personagem a mais ali naquele cotidiano e fala com tanta intimidade, com tanta proximidade, que deixa toda a linguagem do filme ainda mais real. Um filme feito com uma fotografia muito básica, uma fotografia bonita, mas muito básica, com luz natural, com movimentos de câmeras na mão, mais aproximada ali das pessoas, ao mesmo tempo também que tem câmera no tripé em alguns momentos, mas uma câmera muito íntima e que consegue acompanhar esses personagens muito de perto, né? Eu acho que isso vai muito da relação do diretor com os atores na vida real, né? Então o Afonso, que é um diretor que também cresceu ali no bairro Nacional, conhece esses moleques desde sempre, então essa intimidade ali entre esses atores e o diretor favoreceu muito ao filme porque trouxe muita intimidade e uma relação muito boa que agrega ao filme, né? Então, nesse sentido, essa relação pessoal favoreceu muito. Uma outra questão que eu queria ressaltar é a própria trilha sonora, que fala muito sobre os personagens, né? Então, primeiro é justamente a questão do rock, que é muito presente naquela ambientação, várias pessoas ali que vão para um festival de rock juntas, então iniciando ali os moleques mais novos, mas os caras mais da antiga também tá ali, e a galera se iniciando aí nessa questão do rock mais clássico, mas ao mesmo tempo que curte o rock clássico, também curte o funk, que brota ali da periferia, que brota daquele espaço onde aqueles corpos estão situados, né? Já entrando na questão da temática, o que eu acho que é muito importante é um tema central, que é o tema da juventude, né? Eu acho que o filme se dispõe a contar várias coisas, a dizer várias coisas, mesmo em poucas palavras, porque pode até parecer romantizado a forma que o filme aborda essas questões, mas na verdade não é. Eu acho que é mais da questão do cotidiano, do dia a dia, e muito na forma de brincadeira ali dos meninos, que acaba sendo colocada essa questão, vários pontos muito importantes, né? Eu queria ressaltar alguns deles, por exemplo. Numa conversa entre o Neguinho e o Menor, dois personagens do filme, eles falam sobre a questão das volta às aulas, né?
E aquele período foi um período que teve várias greves, o filme demorou quase 4 anos para ser produzido, e no meio desse período teve várias greves aí históricas no setor da educação, por melhores condições de trabalho, o que também prejudicou na quantidade de aulas que esses alunos tinham, né? Então, num momento eles falam, pô, não tem nem aula para poder matar, tal, eu não vou no primeiro dia de aula. Reforça muito um sentimento de uma escola que não é atrativa e que acaba empurrando os jovens para o outro lado da disputa, né? Jovens esses que estão o tempo todo sendo disputado entre a esperança e o crime, como a própria sinopse já fala. Então acaba que algumas dessas coisas empurram ainda mais esses jovens para o lado do crime, né? Então a questão de uma escola que não é atrativa, que não é inclusiva, más condições de trabalho desses funcionários que estão na escola. Então são coisas que estão relatadas no filme em duas, três frases ali, que passa batido no meio de uma brincadeira, e que se a gente não parar e olhar e se atentar o olhar a essas questões, vai passar batido. Um outro diálogo que para mim traz muita coisa é no meio de uma brincadeira do Neguinho com o Juninho dessa vez. Estão ali numa disputa e jogam pipoca um no outro, joga caldo de limão um no outro, e no meio disso tudo o Juninho revela as violências que já sofreu na vida, né? Então, as marcas de tiro em seu corpo, ele dizendo, essa bala entrou aqui e saiu aqui, e você, qual marca você tem? Então, também falando sobre essas questões de como essas pessoas vivem, cresceram ali naquela periferia, uma periferia violenta também, então acaba que transmite isso no desenrolar do dia a dia, né? São conversas bobas, mas que revelam muito desses personagens. E ao mesmo tempo que tem muito diálogo expositivo no filme também, o filme contempla de um silêncio maravilhoso, porque tem várias cenas que são carregadas de silêncio e que te faz sentir, assim também como sentir enquanto estava tendo diálogo, porque são cenas extremamente profundas, cena de adolescentes saindo da infância, consumindo drogas pesadas como crack, ou até mesmo manuseando armas de fogo, e são cenas que fazem a gente refletir sobre o crescimento desses jovens nesse ambiente, qual que é o papel do Estado, da cultura e de várias outras forças que podem disputar esses jovens e trazer eles para o lado da esperança e não jogar eles ainda mais para o lado do crime, né? Então essa temática da juventude ela transborda uma discussão que é urgente, né? A gente discutir, porque hoje a pauta dos movimentos jovens está principalmente no movimento estudantil, dentro das universidades, dentro das escolas, muitas das vezes apenas na disputa do movimento estudantil, enquanto a juventude de periferia está sendo jogada ao crime organizado. Então cabe a gente discutir ainda mais essas questões, o que dá para melhorar, o que não dá para melhorar, mas o que a gente precisa de uma reforma ainda mais profunda. É óbvio que a gente precisa de uma reforma estrutural na sociedade, e isso não vem da noite para o dia, mas uma construção, mas no dia a dia tem que ter essa luta junto a esses jovens, né? E aí eu queria entrar, por último, em um personagem, que é o Juninho, que eu acho que é um personagem mais que transversal no filme, tá em todos os blocos aí. Tem outros personagens também com essas características, mas para mim o Juninho representa mais do que a sinopse do filme, né? Aqueles que estão entre o trabalho e o lazer, estão entre o crime e a esperança. E eu acho que o Juninho atravessa outro momento da vida, que é justamente a juventude, o momento entre a infância e a vida adulta. Então, como eu disse, teve esses momentos de brincadeira com outros personagens, e aí de jogar pipoca um na cara do outro, de brincadeiras muito ligadas à infância, mas em outros momentos também a gente vê ele como servente de pedreiro, trabalhando, fazendo seus corres para poder botar também o alimento dentro de casa, e é justamente isso, né? As mudanças da juventude ali entre a infância e a vida adulta, e ao mesmo tempo também um personagem que carrega aí uma trajetória envolvida no crime também. Então ele começa o filme lendo uma carta para um amigo que está preso, dizendo que está incondicional,
mas também em vários momentos do filme se vê obrigado a voltar pro crime, ou tentar fugir do crime, arrumando grana, trabalhando para poder pagar os caras do tráfico. Então é um personagem que vive esse dilema muito específico da juventude. Os outros também vivem muitos dilemas de cada um, né? Então, como a sinopse também fala, é domar o tigre que mora dentro de cada um, mas eu acho que o Juninho, para mim, é o personagem que mais carrega esses elementos da juventude, né? Que está entre essas duas vidas, entre a responsabilidade da vida adulta, entre as brincadeiras da infância, e no meio disso tudo, acho que carrega até pro lado do crime também, né? Então existe entrar nas coisas sem saber exatamente o que está fazendo, mas também existe as consequências, ele paga pelos crimes que cometeu. Eu acho que o filme carrega essa simbologia também, e reforça ainda mais pra gente como é possível mudar e como é possível a gente travar essa luta, não só possível, mas necessário travar essa luta da juventude. Eu acho que esse filme é um puta de um filme para poder dialogar e debater sobre isso. É isso, eu espero que vocês tenham uma boa sessão, assistam o filme, gostar do filme também. Se também não gostar, deixem seus comentários, puxem outros debates, montem cineclubes e vamos falar sobre essas questões, né? Afinal de contas, a discussão sobre esses temas são necessários. Então, a melhor, como já diria, a dialética, né? Então, o melhor acerto é a gente buscar todas essas ideias que vêm de todos os lados e transformar também conjuntamente, transformar coletivamente a sociedade que a gente vive, e a gente só vai transformar essa sociedade passando por essas pautas.